Temos muitas coisas especiais para a população se informar acerca da evolução do nosso trabalho, do trabalho coletivo em relação ao questionamento desse tipo de empreendimento. Nós estamos aqui exatamente para somar forças ao interesse comum da comunidade aqui, de permanecer, que tem o direito de permanecer aqui, produzindo o alimento para nossas casas, para o comércio em geral, fortalecendo a economia do município. Mas a gente compreende, a gente não tem nenhuma crítica a fazer, na medida que é tudo uma coisa muito nova a nível de organização, a nível de manifestação cultural e política da comunidade. Apenas pedimos, que as pessoas locais aqui que estão presentes, que possam estar aqui participando, para poder divulgar nossos informes aqui acerca do movimento. O movimento está indo muito bem, o nosso blog na internet está cada vez mais ativo, nós falamos aqui de internet, mas é uma coisa um pouco paradoxal, porque visto no local aqui nem celular pega direito. Mas a questão mais interessante é que a luta às vezes extrapola até a nossa própria nossa consciência, nossa percepção, Então muitas pessoas estão sensíveis a essa causa, muitas pessoas estão sensíveis ao que poderia acontecer nessa região tão rica, tão bela, tão próspera, e estão somando com a gente na luta para questionar esse absurdo que é. Nós tomamos essa iniciativa há 4 meses atrás para iniciarmos esse fórum, pelo motivo de que eu estive presente há quase 30 anos atrás também, já, da questão da barragem, que seria no Guapiaçu, um pouco distante aqui acima, aqui, 1989, por aí, quase 30 anos já. E conversando com os amigos na casa da Márcia, nós tomamos, na sexta-feira, tomamos a iniciativa de criarmos esse fórum, vindo logo no dia seguinte para a região aqui, divulgar o primeiro fórum, que foi realmente lá em Cachoeira de Macapu, na 10 de outubro, foi o único lugar que nós pudemos, conseguimos para realizar esse fórum, e tivemos a presença unânime aqui da população, aqui, da Associação dos Produtores, através do seu presidente, seu João. E nós começamos essa atividade de começar a mexer nesse formigueiro do governo estadual em relação a essa barragem. Estamos aqui, independente disso, a gente queria até lembrar que é o fórum aqui, a todos nós aqui. A nossa grande amiga aqui da região, que está hospitalizada lá no hospital lá, Dona Maria Moura, uma figura basicamente simbólica aqui na região. Ela sofreu uma pneumonia e hoje não pôde comparecer, devido a estar lá no hospital hospitalizado. Então essa é a nossa lembrança para ela, que ela se estabeleça logo, e venha para sua casinha, muita gente boa. E a respeito do que o João está colocando, eu como sou conhecedor de toda essa região nossa aqui, que é uma bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro, devido termos 2 principais rios, que é o Macacu e o Guapiaçu, que eu já transitei todo ele muitas vezes, é a questão de não estarmos realmente dentro dessa situação de mudança climática. Se já aconteceu em janeiro, sem esta barragem, essa tragédia em Teresópolis e Friburgo, Petrópolis também, é grande probabilidade de que ocorra mais futuramente piores tragédias com a construção dessa barragem aqui, porque o índice pluviométrico, como aqui já é o segundo maior do estado, a gente só perde para a região de Paraty e Angra dos Reis. Você imagina a tragédia pior que vai ocorrer, que poderá vir a ocorrer para o futuro. Bruno Germano, Rony, Bito, que veio da Holanda, muito obrigado, Bito, pela sua presença, e direto da Holanda para participar do fórum. Então, isso mostra
com que a nossa luta tem atravessado fronteiras, tem agariado ajuda, auxílio de diversos outros personagens fora de Cachoeiras de Macacu. Então, temos outros exemplos de pessoas muito bem qualificadas que nos prestam auxílio e nos prestam total apoio, mas que não aparecem no fórum. Não aparecem, mas estão militando com a gente fora do fórum. O que a gente pede à população é uma maior presença de vocês. No fórum passado, a gente estipulou aqui a data do dia 6 de agosto para que todos comparecessem, porque a gente trataria de um assunto importantíssimo, que é a legalização das propriedades. E por isso a gente trouxe o Dr. Luiz Otávio, pedia até que ele compõe a mesa, por gentileza. Então, no último fórum, um mês atrás, a gente expôs isso. Então o Dr. Luiz Otávio vai dar prosseguimento aqui posteriormente. Infelizmente... É por causa do sol, né? Infelizmente, para a pouca população que tem aqui, ele vai passar as orientações para a legalização das propriedades, que a gente sabe que a maioria das propriedades aqui se encontram ainda sem o documento definitivo. Então, os moradores locais aqui se encontram, pedimos que entrem em contato com a gente posteriormente e se encaminhem para que a gente possa acrescentar no pedido de legalização que o Dr. Luiz Otávio vai demandar. O meu informe seria com relação ao INEA. O INEA finalmente respondeu oficialmente para a gente de que não há um pedido de legalização ambiental da área da barragem, e esse pedido só foi respondido graças a uma nova ajuda que a gente agariou da senhora Ana Luiz Cânfora, que é a presidente do Comitê Estadual de Mata Atlântica. É um comitê que eu fui a uma reunião em Copacabana e eles têm um poder muito grande a nível nacional. Então a INEA nunca havia respondido para a gente. Quando a Ana Lúcia intermediou, imediatamente eles responderam. E a resposta foi essa, de que não há um pedido de legalização da barragem. A orientação da própria Ana é de que isso faz com que os produtores locais se mantenham mais tranquilos, porque a partir do momento que se dá a entrada do pedido de legalização do empreendimento, isso decorre anos. Isso, se tudo ocorrer bem, demanda um estudo ambiental, de impactos, etc., de anos. Então, esse passo ainda nem ocorreu. Então, os produtores rurais têm que se manter calmos, continuar a sua vida produtiva e tocar para frente. A própria Ana falou que a gente não tinha esse dado. Para que uma barragem ocorra, tem que haver um estudo específico de rachaduras submersas, grosseiramente falando. Então esse estudo só é feito por profissionais fora do país. Não há profissionais qualificados dentro do Brasil que façam esse estudo. Então, caso haja uma possível, eventual construção da barragem, o governo do estado, a SEDAI, vai ter que encomendar esse estudo fora do país. Vão ter que gastar uma grana, isso é uma dica que a Ana nos passou, vão ter que gastar uma grana para realizar esse estudo. Então, também é um fator positivo que a região daqui do Guapiaçu conseguiu com essa nova informação que poucos têm. Para esclarecer as questões para a população. A gente esperava ter mais gente aqui para poder o doutor pudesse esclarecer, mas vamos lá. Boa tarde a todos. Antes de esclarecer propriamente a questão jurídica da matéria, eu gostaria de tecer alguns comentários dentro do que já foi dito aqui. Toda luta, para ser vencida, ela tem que ter ideal e armas. Se
Eu só tenho o ideal, com certeza eu vou apanhar muito nessa luta. Mas se eu tenho as armas certas para fazer valer esse ideal, com certeza eu vou ganhar essa luta. Eu ouvi o João, na área da biologia, falando, concordo plenamente com tudo que ele disse. Ouvi o Luiz, mas agora, dia 5 de outubro, eu faço 28 anos que eu sou advogado. Em 28 anos, o que eu já vi de molecagem foi muito grande, mas muito grande mesmo. Infelizmente, não existe ainda na justiça as máquinas programadas para darem sentença. Essas sentenças são dadas por homens, pessoas. E eles, numa escala bem grande, usam muito aquela frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eles têm juízo. Além disso, eu já vi muitos governos criarem obras que elas se tornam quase que inacabadas, para que o sucessor, na verdade, possa também ganhar. Existem N exemplos aqui no Brasil de obras que destruíram, que fizeram e aconteceram e sequer deram continuidade a ela. Transamazônica, está tudo aí marcado, está tudo aí para quem quiser. Se nós aqui não tivermos argumentos legais, talvez essa luta seja inútil. Por quê? Quando você vai discutir uma questão com o juiz, ele não quer saber se alguém vai ter água na cabeça, se alguém vai perder a terra. Ele não quer saber nada disso. Se houver uma legalidade do órgão público para que isso ocorra, ele vai dar. Porque a própria Constituição diz o quê? O direito da propriedade é garantida. Porém, se houver um interesse público, essa propriedade se torna do governo. E ele paga aquela indenização que a lei determina e ele tem o direito sobre aquela terra. Então, pensando nisso, os advogados, a gente não pensa no ideal, a gente pensa na prevenção e na ação. Para que haja uma ação perfeita, tem que se trabalhar com uma prevenção tranquila. Ou seja, nessa ação, eu tenho que demonstrar, eu ou qualquer outro profissional que venha fazer esse processo, vai ter que demonstrar, primeiro, que a terra é legal em relação a quem a possui. Ou seja, que há um título perfeito, seja do INCRA, seja de onde for, há um título. Mesmo que esse título seja de posse, mas tem que haver um título. Segundo, que essa área é produtiva. Como que eu vou provar que essa área é produtiva? Através de uma contabilidade, de uma coisa qualquer que me garanta isso. E fundamental, uma união através de cooperativas e associações que demonstre que há uma total legalidade com possibilidade de progresso econômico dessas pessoas. Que fique provado o estado de necessidade dessas pessoas em relação a essa terra. Por quê? O governo ele tem uma mania de pegar e querer assentar a pessoa em outra terra. Em mesmas qualidades. Porém,
Será que vai ter água nessa terra? Necessária para que se faça as culturas que vocês fazem? Não sei. Só que para o governo, ele simplesmente pega e joga e acabou. Para ele tá bom. O governante já botou o dinheiro no bolso desses acordos que o próprio Luiz falou aí, que o governo daqui tem um interesse no que vai receber do Estado. Claro que eles têm. Eles têm que ter esse interesse mesmo, vai para o bolso deles, daqui a um ano esse sai. Ou se alguém votar nele de novo aí, eu não sei se vai acontecer, ele continua por mais 4 anos, fazendo o quê? Enchendo o bolso. Para eles, vocês aqui, me perdoem o que eu vou dizer, não são nada. O que interessa para ele é quanto vocês valem em dinheiro. Quanto que eles podem lucrar com a desgraça de vocês. Eles podem lucrar o quê? 1 milhão? 2? Sei. É pensando nisso que vocês têm que se proteger. Proteger como? Pegando o título de vocês. Se hoje eles têm um valor venal de 10 mil, de 100 mil, aumentar dentro dos órgãos públicos para 1 milhão. Por quê? Porque a hora que, se a luta não atingir o objetivo de frear essa situação, pelo menos ninguém sai com uma mão na frente e outra atrás. Ficar até naquela situação. Eles levaram uma vantagem, mas eu também não saí na desvantagem. É pensando nisso que vocês têm que buscar legalizar essa situação de vocês. Aquelas pessoas que não tiverem nenhum tipo de legalização fazerem, aquelas pessoas que tiveram uma legalização precária, completar, porque até mesmo numa hora de uma briga, esse advogado que tiver nessa briga, ele vai dizer simplesmente o seguinte: olha, vocês não estão mexendo com uma situação de posseiro ou de qualquer outra que o valha, vocês estão mexendo com pessoas legalizadas, pessoas que tiram sustento dali, não só para eles, para a família deles, mas também que geram emprego. E isso vai gerar uma situação social. O governo, a lei, ela visa muito hoje o quê? O amparo social. E a terra é um amparo social. Da mesma forma, se eu estou com tudo legalizado, se eu estou com tudo certo, eu tenho condições de brigar, de arranjar apoio a instituições de proteção ambiental nacional, estrangeira, e até questionar junto à ONU, uma vez que hoje o mundo inteiro briga para que haja água e ar. São as duas coisas vitais. E que o Brasil, principalmente o estado do Rio, tem um manancial muito grande disso, do que falta no mundo, do que já começou a faltar no mundo. Hoje já existem estudos de criarem navios para irem na Antártica, quebrar gelo e virar água potável, para que possam beber, porque já tem lugar faltando água para beber. E o Brasil tem água a ponto de desperdiçar. Então, buscando isso, que até a gente pode também conseguir apoio dessas instituições. Mas para que isso ocorra, eu tenho que estar legalizado, eu tenho que ter cabeça, tronco e membros. Eu tenho que estar com o corpo formado. Não adianta ter cabeça de ideologia, mas não ter braço de ação. E nem perna de locomoção. Eu tenho que ter isso tudo formado, para que aí sim eu tenha uma condição grande de encarar uma briga. Uma briga jurídica, uma briga técnica. Não se falar só em ideologia, se falar em técnica, em tecnologia, em projeto técnico formado, para que a partir daí, com esse subsídio todo, aí sim, a briga seja vencida. Ou pelo menos, se haja uma possibilidade bem grande de ocorrer essa vitória. O que eu estava dizendo, a lei garante a propriedade, mas também existe uma vírgula que diz: porém, se houver a necessidade do governo, ele pode pegar aquela propriedade. Existe também o direito de que a própria lei, ela ampara a questão social, mas para que isso ocorra, eu tenho que demonstrar que eu estou dentro da lei, que eu estou com os meus
as minhas questões sociais e as minhas obrigações cumpridas. Só assim eu vou ter a volta. Não adianta eu querer questionar uma propriedade se eu não tenho um título. Não adianta eu querer questionar uma indenização onde eu não tenho uma terra legalizada. Não adianta eu querer fazer uma série de coisas se eu não tiver o respaldo dessa coisa. Para que tudo ocorra, necessário se faz de legalizar. A briga vai existir. Isso não é uma briga para um ano. Isso é briga para muito tempo. Graças a Deus, esse governo que está aqui na cidade não vai pegar essa briga, não. Se alguém vai levar vantagem, não são eles, não. Vai ser alguém que vai vir aí na frente, porque o período deles não vai dar, não. Por quê? E hoje, até fazendo um adendo, o Estado em si está muito preocupado com Copa do Mundo e Olimpíada. Graças a Deus, eles não têm como ficar pegando dinheiro de barragem, não, porque hoje o foco deles é Maracanã, é isso, é aquilo, que está dando mais dinheiro para eles hoje, imediato. Mas o projeto existe. Essa ideia já vem de muito tempo. Como o companheiro falou, essa ideia já está de muito tempo aqui em Cachoeira. Eu ainda nem estava em Cachoeira, essa ideia já existe. Eu já ouvia falar na destruição de vários locais em Cachoeira para fazer barragem, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas que ninguém nunca desanime, esmoreça, saibam que possam vencer. Mas a gente não tem que fazer uma briga igual fizeram na China, os estudantes fizeram na China, de deitar na frente de tanque para ele não passar, para não avançar, para isso. Não, nós temos que brigar no papel, na lei, mostrando para eles o seguinte: olha, vocês podem até conseguir, mas também aqui ninguém é bobo de entregar de mão beijada aquilo que eu levei. Muitas pessoas daqui foram feitas até, as propriedades foram feitas até pelos pais, pelos avós, e veio passando de geração em geração. E agora chegar um de mão beijada e tomar na mão grande, eles podem até ganhar na lei, mas também usando a lei a favor de vocês. Se tiver que fazer um projeto de um assentamento diferenciado, que o local seja em condições iguais às daqui. Isso tudo depende de projeto técnico. Eu estava conversando com o Douglas ali, exatamente o pensamento dele é exatamente a forma como eu penso. Não adianta simplesmente falar. Se nós tivermos uma reunião pública e eles questionarem, tipo assim, bom, nós escolhemos aquela área porque nós verificamos que aquela área não tem quase nenhum imóvel legalizado. Nós temos que ter um papel na mão para falar assim: peraí, ó, o senhor quando fez o estudo, o senhor pode até ter encontrado essa posição. Porém, hoje, a posição é outra. Vocês têm que rever o estudo de vocês. E aí, muda toda uma posição. É a famosa calça riada que nós vamos dar neles. Nós vamos dar uma calça riada neles, aonde eles vão ter que rever conceitos e mudarem os preconceitos deles. Que eles acham que interior só tem matuto, interior só tem roceiro, não tem ninguém inteligente, não tem ninguém que pense, não tem nada. O interior só tem trabalho. Não, já foi época, hoje não. Hoje o interior talvez esteja muito mais evoluído que o grande centro, porque no interior você não vê crime, no grande centro você vê. Você começa a mudar por aí. Então, vamos unir forças, mas de uma forma diferente. Não adianta unir força em achar que tem que fazer e bater palma quando se fizer certas atitudes. Não, vamos trabalhar. O trabalho não é do Luiz, não é do João, pode não ser meu, do Douglas. O trabalho é de todos. Porque essas pessoas poderão ser a voz de vocês, mas o interesse é sempre de vocês. É o que eu canso de dizer para os meus clientes lá. Eu só faço aqui o que o meu cliente quer. Ele que me conta a história. Se a história é verdadeira ou falsa, é problema dele. Eu só transmito aquilo para a linguagem jurídica e falo para o juiz. Agora, se ele quiser me falar a verdade, ele vai ter um sucesso. Se ele quiser me falar mentira, lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. A mesma coisa, não adianta a gente só achar que tem que brigar. Não, tem que brigar sim, tem que ter essa força, essa gana, essa vontade. Mas tem que ter a arma. Não adianta eu achar que eu vou encarar um bandido no soco enquanto ele está com uma escopeta na mão. Eu, no mínimo, tenho que ter um canivete para tentar, quando eu dar um soco nele, dar uma
furada nele também, no mínimo. Então, é isso que a gente tem que buscar. São essas armas. Nós temos que ter essas armas na mão. Como? Legalizando cada milímetro de terra que vocês tiverem, legalize. Cada tijolinho que tiver lançado em cima da casa, daquela terra, legalize. Porque só assim vocês vão ter poder de fogo contra pessoas que não têm o mínimo escrúpulo. Porque quem pensa em fazer um projeto desse, no mínimo ele não tem escrúpulo. Porque você fazer um projeto numa área devoluta, parabéns. Por que o governo não usa as áreas devolutas deles para fazer? Por quê? O que eles têm que fazer onde as pessoas têm propriedade, onde as pessoas construíram família, construíram toda uma história de vida? E eles têm área deles para fazer. Tanto diz, devoluta. Por que não usa as áreas de marinha? Por quê? Porque é muito mais prático eu pagar qualquer merreca a vocês do que eu brigar com outro poder. O tete a tete, botar um bom lutador com 100 quilos contra o outro bom lutador de 100 quilos, a briga é difícil. Agora, botar um de 100 quilos contra um de 20 quilos, eu acho que ele bate fácil. Eu acho, não tenho certeza. Mas, de repente, às vezes, o de 20 surpreende, né? Pode ser o nosso caso. Surpreender e dar-lhe uma rasteira. Sansão perdeu, Golias perdeu para Davi, né? O que a gente pode também tentar. Certo? Então, o que eu digo, continue com essa garra, continue estruturando as ideias, mas fortaleçam as ações. Só assim vocês vão conseguir ter uma vitória. É isso que eu tinha a dizer por hoje. Que todos tenham uma boa tarde. Doutor, as terras que tem aqui, praticamente 80% dos agricultores são assentados pelo INCRA. Quando não é assentado pelo INCRA, é crédito fundiário. Só que essa área do INCRA que tem aqui, por isso que eles botaram a barragem aqui dentro. É tudo, está na justiça e eles não legalizam nunca dá título definitivo. Eles dão lá um título provisório, um papelão, uma PO provisório, então a gente não tem como legalizar, porque está preso neles. Mas vocês pagam os Nós pagamos impostos, imposto da terra. já é a primeira legalização. Então quando vai lá embaixo, está na justiça, não posso fazer nada. A gente vai lá no Rio e passa, lá, tem dificuldade lá no Rio, aqui no metrô para atravessar. Certo. Então, está na justiça, não pode. E se está na justiça, não pode fazer barragem, pode? Não. Não. Enquanto não houver uma decisão judicial com uma determinada matéria, eu não posso entrar com outra matéria. Então eu gostei de uma parte que o senhor falou aí, e do outro colega ali, que a nossa parte de interesse, se for sair a barragem, é trocar a terra para continuar o nosso vínculo. Com da agricultura. Nós não podemos perder isso Com nunca. certeza. Então Esse é o problema. a gente legalizar nisso. Com O certeza. governo da outra terra. Com certeza. Mas para que isso ocorra, vocês vão ter que demonstrar que essa terra, essa economia agrícola de vocês tem uma legalização nela. Tá? Formar uma cooperativa, formar uma questão que legalize a parte produtiva de vocês. Não só a terra. Porque quando eu tenho uma economia definida sobre essa terra, eu tenho que ter a legalização da terra. Vocês hoje podem ter até um título precário, que se chama esse título provisório do INCRA, mais o imposto que vocês pagam. O cadastro da terra. O cadastro da terra. Que no momento que o INCRA te deu um título, mesmo que ele seja provisório, ele diz que vocês têm condição de exploração. Eles não podem dar o mesmo título para outro local. Outra pessoa, eu não posso entrar na terra do senhor e dizer que agora daqui para frente sou eu que mando ali. O INCRA não diz isso. O INCRA diz que é o senhor. A mesma forma. O INCRA só disse a gente abandonar e outro entrar. Sim, se abandonar, se parar de produzir, se ela se tornar uma terra sem produção, que a finalidade da área doada pelo INCRA é que haja produção. Tem que pedir a terra. Para que isso ocorra, vocês têm que demonstrar que vocês estão produzindo. Nós temos comprovação com o talão de nota. Com certeza.
o que eu digo, criar uma contabilidade em cima disso para demonstrar que cada área, cada sítio A Márcia já fez tem uma produção. Você perdeu o começo aí. Fazer até uma divisão de determinados produtos feitos em determinadas áreas. Área tal, fazenda tal, forte da produção, milho, fazenda tal, inhame, fazenda tal, isso. Para quê? Para que isso gere a área de cultura, tudo. Gere, demonstre. Se vocês têm empregado na terra, legalize esse empregado. Para que, quando chegar na hora, vocês vão demonstrar que vocês não só têm uma economia familiar ali, que vocês comem dali, como também vocês geram emprego. Tem outras pessoas que dependem daquilo ali. Seja um emprego direto ou indireto, seja aquele que trabalha cavando a terra ou aquele que dirige um caminhão escoando a mercadoria. Essas pessoas têm o mesmo interesse em que haja a manutenção dessa cultura, porque extirpando essa cultura está travando o bolso dele, a boca, o direito de ir e vir, o direito da dignidade que qualquer ser humano tem é amparado na Constituição. E a dignidade se faz com saúde, com educação, com trabalho e lazer. Esses pontos criam uma coisa que hoje, no direito moderno, lei do consumidor, isso e aquilo, se fala muito, que se chama a dignidade do ser humano. Agora, como que eu posso ser digno se eu não posso trabalhar? Não tem como. Como que eles querem tirar vocês da agricultura e mandar vocês trabalharem em quê? No banco? Ser gerente de banco? Aumentou os favelados. Com certeza. Drogas. Com certeza. O exemplo antigo já está demonstrado aí. Favela da Rocinha, favela do Vidigal, favela disso, favela daquilo, é o quê? São pessoas que foram tiradas, que foram extirpadas da sociedade, de uma forma qualquer, se tornaram marginais. Porque o termo marginal não significa que o cara seja bandido, não. Bandido é uma coisa, marginal é outra. Marginal é aquele que vive à margem de alguma coisa. Se eu estou numa cultura, se eu sempre trabalhei naquilo, eu só sei fazer aquilo, quando me tirarem aquilo, eu me torno marginal. Porque eu vou ficar à margem de uma situação que eu não sei fazer. É o que você falou aí, né? O pessoal daqui muito é neto. É neto, Sim. Viveu a vida toda nisso. Sim, e isso tem que ser, quem tiver nessas circunstâncias, aquele que o título do INCRA foi dado ao avô, e o bisavô, e depois veio para o avô e hoje está com ele, demonstrar essa cadeia. Para que provar que essas pessoas sempre viveram dali. Vocês não caíram aqui de paraquedas, vocês nasceram aqui. É essa a prova que tem que ser feita, é essa legalidade que tem que ser dada. Se não der, fica difícil. Agora, se der, eu digo uma coisa, eles vão ter que roer osso para tirar vocês daqui. Eu acho que a nossa luta, a melhor maneira de nós lutar é que você falou aí, comprovar a produção nossa. Comprovar a produção, comprovar que dá emprego, comprovar que a terra realmente provisório ou definitivo é de vocês. O prefeito me tratou de ditador, porque eu falei que nós queremos terra. É porque ele não sabe o que é ser ditador. Nós queremos terra, continuar vivo rural. Mas é porque ele não sabe o que é ser ditador. Ele só sabe cuidar muito de cavalo. E mal, que eu soube que muitos morreram ali. Essas são as notícias desse submundo, né? Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua, Otávio, pela sua colocação. Eu queria acrescentar que no andamento do processo, a gente vai... Ele tem uma pergunta para o doutor Luiz. Tá ok. Pode colocar. Por favor, aqui no microfone, para que todos ouçam. Queria saber, seu doutor Luiz, boa tarde, que a gente está plantando roça, tanto faz na Ilha do VEC, entendeu? Conforme eu estou plantando, entendeu? Se a gente vai perder isso, quero saber qual é o objetivo disso. Olha só, eu tenho uma frase que eu digo lá para os meus clientes quando eles chegam assim e dizem assim, doutor, será que eu ganho o processo? Aí eu digo para eles, olha em cima da minha mesa, vê se tem alguma bola de cristal. Eu não vejo nenhuma bola de cristal ali. Prever futuro é muito difícil. Agora, é aquilo que eu digo.
O perder ou ganhar depende muito da ação que eu faça, do que eu faço. Eu posso, às vezes, não perder, eu posso deixar de ganhar. Ou, às vezes, eu posso, ao invés de perder, eu ganhar. Mesmo quando eu tenho uma situação destruída, eu posso ganhar em cima dessa destruição. Hoje, agora eu volto a dizer, eu não entendo muito de agricultura, tá? Eu não sei o tempo que leva a sua cultura para produzir. Mais ou menos 8 meses. Tenha certeza que essa, em mais umas 3 ou 4 ou 5, você ainda colhe. Agora, daqui a uns 5, 6 anos, se o projeto existir, vai à frente. Pô, aí a gente talvez tenha que ter um outro tipo de pensamento. Por isso que eu digo, nós não estamos, ninguém aqui está numa sangria desatada de ter que correr daqui ou dali. Não, graças a Deus. Porque o projeto ainda, eu acho que ele estava em fase embrionária e houve um aborto. Vão ter que fecundar de novo para voltar a ser uma fase embrionária. Com certeza. Eu acho que é o seguinte, pelo menos a intimidação ocorreu, né? Exatamente, já chegaram a uma conclusão. Exatamente, já chegaram a uma conclusão que ninguém é bobo, que ninguém vai ficar olhando, como diz a música de Raul Seixas, sentado esperando a morte chegar. Ninguém vai fazer isso. Agora, eu acho o seguinte, a sua plantação, ela está legalizada, a sua terra? Então, meu amigo, é o primeiro passo para você pelo menos ter uma arma para força, para brigar contra ele. É o sítio do meu pai lá. Então, meu problema é tem pior, não tem um definitivo, não tem para deixar. Não, mas vocês têm que até tirar isso um pouco da cabeça, porque isso causa uma angústia a vocês. Essa legalização que vocês têm é o que a lei dá. Então vocês estão legalizados. Se a lei dissesse que com 5 anos vocês já teriam que ter um título definitivo, e vocês não tivessem já em 10, 20, 30 anos, aí vocês estariam errados. Mas como a lei diz que é uma coisa que depende do INCRA, vocês estão certos. Enquanto o INCRA estivesse renovando, e existe uma coisa, o direito fala, existe um instituto do direito que se chama direito adquirido. Quando você passa um determinado tempo fazendo uma determinada coisa, aquilo se torna um direito adquirido. Mas a minha lei é minha. Sim, é a mesma coisa. Você tem um título provisório ou definitivo, você tem um título. Nunca deixe de pagar o imposto. Se tiver algum atrasado, corre atrás, pague. Graças a Deus. Entendeu? Faça tudo direitinho, legalize, paga o imposto, renove aquele cadastro que o INCRA dá, é o CCR, não é? CCR, renove aquilo dentro do prazo que a lei manda. Sempre. Agora, vocês não podem cochilar. Cochilou, aí o cachimbo cai. Aqui tem outro problema do rapaz aqui do assentamento de Serra Queimada. Formaram a secretaria no Rio de Janeiro, do governo Garotinho ainda, e fizeram lá uma cachorrada danada, compraram uma fazenda que não era para agricultura, tem 53% de mato nativo. Aí vem a lei do INEA e diz que não pode. Mas aí IBAMA, INEA diz que não pode fazer nada. Aí veio um treco lá do Rio e aprovou fazendo, comprou. Aí fizeram coletivo. Se um não pagar, o outro não pode pagar. Então tem que pagar todo mundo junto. Então até hoje. 142 donos, o banco só aceita se 142. Se um não pagar, se 141 pagar, o banco não aceita. Mas isso não existe na lei. Não, fizeram para todos, só aceita. Formar no estatuto e... São 5 associações, né? Olha só, toda lei que é criada que fere uma lei, ela não existe. Se eu crio um estatuto, mas tem uma lei que diz que aquilo não é legal, aquilo é o que a gente chama de nascer morto, é nulo. Não é nem anulável, é nulo. Por quê? Se eu tenho na Constituição uma coisa que diz que todos são iguais perante a lei, e na mesma Constituição diz que eu tenho direito à minha propriedade, por que eu não vou pagar pelo que eu quero? Se o senhor não está pagando, por que eu não vou pagar? Aí tem um instituto jurídico chamado consignação e pagamento. Entra-se com uma ação de consignação e pagamento,
deposita na justiça o quinhão que a ele era devido. Acabou, dali para frente, os outros que brigam para ficar, porque ele está garantido. Que fizeram 5 associação. Então, o meu presidente está errado, ele venceu a ata, não quer botar em dia. Mas se tiver em dia, se nós for pagar, nós somos 28. E 27 pegou o dinheiro, entregar ele que vai pagar. Que ele é o presidente, entendeu? Será que ele paga? Nem ele não quer fazer mais, tá? Fazer só. Olha, eu tenho um pensamento meio parecido com o meu pai. Meu pai era comunista declarado, foi colocado para fora do Lloyd com arma na cabeça e tal, porque meu pai era metalúrgico e naquela época da Revolução todo metalúrgico era comunista. Podia até não ser, mas era. Mas eu tenho um pensamento, eu não sou contra o político. Eu sou contra o povo, que bota ele lá dentro. Tá? Tem povo, tem que Ele só está ali para fazer o papel dele, certo ou errado. Agora você que tem que saber se ele vai fazer o certo ou errado. Eu digo que no direito existem 2 cânceres que eu conheço. 2. Um é no direito penal, que se chama Lei de Progressão de Pena. Por quê? O cara comete um crime, o juiz analisa tudo sobre o cara e diz que ele está condenado a 10 anos. Porém, 10 anos é igual a 3 anos, 3 meses e 10 dias. Sabe por quê? Tem essa lei de progressão de pena que diz que com 1 terço você já tem que ir para a rua. Então, isso para mim, 10 anos igual a 3 anos, já feriu a matemática. 10 eu sempre soube que era 10, eu nunca soube que era 3. Tá? E no direito do trabalho, aí se espalha para outras áreas também, é o sindicato. Quando o sindicato não existia, a relação patrão-empregado era melhor do que o sindicato. Me mostrem um ato bom do sindicato. Depois que o sindicato começou, o salário mínimo perdeu o poder. Depois que o sindicato começou, só elegeu presidente, deputado e senador. Então, para mim, eu acho que sindicato e nada, o nada é melhor, porque pelo menos não entra na frente para atrapalhar. O sindicato botou nós ali, botou. Exatamente. Saiu fora, que nós... É o que o seu João falou. Criou uma situação ilegal. Alguém levou uma vantagem para que essa ilegalidade passasse a ser legal e está dando o problema que está. Aí cria um estatuto. Se um não pagar, todo mundo sai. Que negócio é esse? Agora, é o que eu digo. Usa a lei. A lei foi feita para ser usada. Ela possui N defeitos, N erros, N coisas ali. Mas, de vez em quando, tem um juiz que acorda de bom humor e dá o que a lei fala. Então pede. Pede uma vez, pede 2, pede 3. Vai pedindo uma hora, um vai te ouvir. No caso desse rapaz aí, ou dessas pessoas, não sei quantos são, eles têm que entrar com uma ação, eles têm que entrar com aquele que estiver pagando, ou que tiver o interesse de pagar, uma ação chamada Ação de Consignação e Pagamento com Obrigação. Por quê? Ele paga e depois a pessoa vai ter a obrigação de deixar ele ali. Acabou, ninguém tira. Quando você paga, ninguém tira. Agora, banco é bom, né? Banco ele tá doido que todo mundo perca tudo. 17% ao mês é ótimo. Banco não perde nada pra ninguém. Eu nunca vi. Eu já vi perder dele, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, doutor Luiz? Rapaziada aí do canto. Bem, doutor Luiz, eu ia acrescentar que nesse processo, com a sua orientação, a gente vai incluir diversos outros pontos positivos, arqueológico, cultural, histórico, econômico. Com a sua orientação, agora a gente já tinha tido uma breve intenção, mas com a sua orientação vai fluir melhor. A gente vai pegar um amigo nosso também, lá do Rio de Janeiro, o Alexandre, todos conhecem. Ele é economista, então a gente vai trazê-lo aqui para a região, para passar um final de semana aí, para fazer esse levantamento econômico de quanto essa região produz em capital, né? E vai ser um estudo nosso, então vai ser um estudo imparcial, porque a Petrobras diz uma coisa, a Prefeitura de Cachoeiras diz outra, e é bom que a gente tenha o nosso próprio estudo, né, para dizer realmente o que acontece.
Eu acho que isso acrescenta bastante no seu trabalho, né? E, mais uma vez, pedir a ajuda dos moradores para já começar a guardar e a contabilizar o básico para facilitar a vida do Alexandre nessa parte de economia. Ok, Márcia. Pode trazer a mesa do Douglas. Como eu pedi, a última palavra, tá? Opa, boa tarde. Luiz, Jorge, prazer. Os nossos colegas que vieram aqui acompanhar a gente, a gente já teve algumas discussões. Doutor Luiz, eu e ele, antes da reunião inicial aqui dessa solenidade, a gente já fez alguns comentários ali, chegamos a algumas conclusões. E de imediato, eu só vou acabar fazendo algumas complementações ao que ele falou. De qualquer forma, me apresento. Meu nome é Douglas Rios, eu sou professor na área de projetos também, meio ambiente, gestor e analista ambiental, que estou aqui para tentar dar vamos dizer assim, algum tipo de esclarecimento no que eu puder com relação a isso. De imediato, eu só tenho que falar alguma coisinha para corrigir o meu amigo Luiz. Assim, ele falou de boa fé, mas de um modo geral, ele pecou no seguinte: Luiz, quando você falou na questão de a gente fazer um estudo, de um modo geral, só de a gente fazer um estudo já diz que ele já não é tão parcial assim. Porque para quem for ler esse estudo, alguma terceira pessoa, ou o próprio poder público, peraí, mas se foram eles que fizeram, claro que eles vão puxar para ele. Lógico que como qualquer estudo, levantamento, qualquer coisa assim, vamos dizer, de uma empresa grande, a gente já fica meio de olho, porque, poxa, quem foi quem encomendou? Foi vocês, né? Então, o que ele vai chegar para o camarada que está fazendo o estudo ali? Olha, é bom que você coloque os dados de acordo com o que eu preciso, hein? Eu não preciso saber se está ou não. Eu quero que você puxe um pouco para mim. Então, o que eu recomendo fazer? Vai fazer um estudo, sim? Ótimo. Com base em quê? Todo para ser, vamos dizer assim, como se fosse um projeto de fato acadêmico. Ele é baseado em quê? No IBGE, que é incontestável. Ele é baseado com uma FAPERJ, incontestável, Federação de Pesca, Agricultura e Agropecuária do Estado, que não vai ser contestado, até porque não tem nada a ver com isso, com a briga. A briga, entre aspas, seria o quê? É a barragem e quem quer a barragem e quem não quer a barragem e quem quer a terra. Então, muito bem, para a gente começar isso, como eu falei de projetos, é interessante a gente pensar o seguinte: vem cá, como é que é um projeto? Como é que um projeto anda? Então, de imediato, quando a gente for fazer qualquer tipo de projeto, a primeira pergunta que surge é: o projeto é tecnicamente possível? Essa é a pergunta que fica. Então, no caso, esse fórum aqui está tratando de quê? Da construção ou não de uma barragem. De acordo com todos os levantamentos históricos e técnicos que a gente já viu, já fica um pouco difícil de fazer isso, né? Então, só nesse critério a gente já matava o projeto. Mas em si, como não é um procedimento acadêmico, é um procedimento, vamos dizer assim, segue uma ritualística informal, social, financeira, né, de interesses, não vai ficar bem assim. Então vamos dizer que passou para o segundo passo. No segundo passo, é juridicamente embasado esse projeto? Essa técnica é embasada? Então a gente também já está vendo que tem o seguinte: puxei alguns materiais da legislação, discuti com o doutor Luiz, ele viu que é realmente bem pertinente. É o seguinte: se a gente reparar, a legislação ela trabalha basicamente naquela questão, vamos colocar assim, do ônus, do bônus, do que se eu cometi um crime eu posso pagar, ou com a minha liberdade, ou com alguma custa financeira. Pode ser uma multa ou alguma coisa do gênero. Como é que eu posso fazer isso? Olha, temos ali uma legislação nova que fala sobre pagamentos de serviços ambientais. Para a maioria é novidade. O que significa isso? O João deve entender um pouco disso também, biólogo. Luiz, conversei com ele. Doutor Luiz já sabe mais ou menos. Mas vocês que vivem daqui, têm isso aqui, já não sabem. Ou seja, conhecimento é uma arma. Volto a dar razão ao que o doutor Luiz falou, né? Enfim, então de um modo geral, vocês estão, só de manter a propriedade intacta, entre aspas, vocês estão gerando água. Vocês são produtores de água. Quanto é 1 litro d'água? Não é aqui não. Vamos colocar uma coisa assim. Quantos são 100 mil litros de água?
Qual é a vazão desse rio daqui? Ah, sei lá, 1 metro por segundo. Então vamos fazer uma medida nova econômica. Quanto é 1 metro por segundo de água? Se já a gente já escuta histórias de, olha, vai ter guerra por causa de água. E a gente conhece na legislação própria de recursos hídricos, né? A lei de recursos hídricos, que logo no seu artigo 1º, a água é um bem de valor econômico. Então tem valor. Aí eu pergunto para vocês, quem é o dono dessa terra aqui que está produzindo, vamos dizer assim, sei lá, milho? Quanto custa 1 metro cúbico de produção agrícola de qualidade? Ninguém pensa nisso. Quanto